Ele vem com uma carga de espiritualidade que eu tenho certeza que vai tocar sua alma, seu coração. É o Frei Claudiano de Aragão Lima. Frei, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, boa noite, Alcides, boa noite, Moniele. Boa noite, Frei. Ô Moniele, que história é essa? Então, você estava conversando antes com o Frei e aí você disse assim, nossa, levei um banho de espiritualidade. Este homem, essa pessoa é realmente muito espiritualizada e ele tem histórias lindíssimas. Ele disse que não era tempo de contar tudo aqui, viu, Dalcides? Ele precisa voltar outro dia. Calma, nem começou ainda, né? Então, mas ele tem esse poder, esse dom da comunicação, ele pensa nessa questão, nessa agitação do dia a dia, e ele imaginou, como que eu vou fazer nessa correria, todo mundo correndo, não tem tempo nem de fazer uma oração certinho. O que eu vou fazer? Vou montar um canal no YouTube, E vou esse canal fazer que uma você tá fazendo página um no Facebook. sucesso, né? Como que é o nome do canal mesmo? Escola Do Carmelo. Escola do Carmelo, isso mesmo. O que é isso, Frei? Escola do Carmelo, então, se é uma escola, é para ensinar. Tá, E escolhi Carmelo porque sou do Carmelo. tá. E o Carmelo tem muito a ensinar ao mundo de hoje, ao mundo da correria, ao mundo de muito cansaço. Porque temos muitos santos e dentre eles 3 doutores. Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha e eu ainda quero mais 2, Elizabeth da Trindade e Dita Stein. Estão no caminho. Estão no caminho. E eles, esses santos, têm uma profundidade muito grande. Eles não só ensinaram sobre Deus, eles fizeram uma experiência de Deus. Santa Teresa que ensinou o caminho de perfeição, as moradas, como crescer na maturidade humana e espiritual. Não é só espiritual, mas também humana. São João da Cruz, a noite escura, as dificuldades, a falta de sentido pelas coisas do mundo e pelas coisas de Deus, a ausência de sentido, como superar isso ou viver isso na fé. E Santa Teresinha, a infância espiritual. Seja na infância espiritual, ou então nas moradas, ou então na noite escura, tem um ponto em que se atinge uma perfeição espiritual? Tem um ponto que se atinge a perfeição espiritual. Mas algum ser humano chega nisso? Sim, chega. É mesmo? É claro. É o que nós chamamos, o que os místicos chamam de matrimônio espiritual. Onde, já digo, a minha vontade é de Deus e a de Deus é minha. Existe uma identificação completa. Embora São João da Cruz diga que nós continuamos na noite, mesmo chegando à 7ª morada ou subindo ao monte, tanto faz, nós continuamos na noite escura. Porque só vamos sair dessa noite quando nos encontrarmos definitivamente com Deus, face a face. Há aquele momento, por exemplo, que a gente diz assim, estou vendo as coisas com mais clareza, parece que Deus está sendo mais visível, mais palpável na minha vida. Mas também tem aqueles períodos que a gente diz, meu Deus, por que não fala comigo? É isso mesmo. É isso? Isso é a noite escura do Espírito. E alguém que está, então, lá em cima já, tal, numa espiritualidade muito elevada, pode viver um momento de secura, por exemplo. Passou pelo momento de secura. Os santos, aqueles que chegam à 7ª morada, é porque passaram essa secura. Que São João da Cruz diz que é descer ao inferno vivo. Por que muito 7? 7 tem um simbolismo? É 7 o número de perfeição. E Santa Teresa, já São João da Cruz não pensou o número 7, mas Santa Teresa sim, as 7ª moradas. Como fazer para entrar nas moradas? Rezar. E junto com a oração, autoconhecimento. Até a 3ª morada eu faço esforço. Pronto, é um esforço que eu faço. Tá. Depois, na 4ª morada, é a fase iluminativa, aí eu vivo mais na passividade. Eu acolho Deus. A comunicação com Deus já não vai ser mais eu conversando com Deus, mas é num silêncio de Deus. Deus silencia, mas Deus estará comunicando. Não mais aos sentidos, mas ao Espírito. Frei, e o senhor ensina as pessoas a chegarem até, ou pelo menos tentarem, né, Dalcides, chegarem até essas moradas através da internet, através do seu portal, ensinando a oração, porque as pessoas não sabem mais orar? Eu lancei... Não tem mais tempo para orar, de repente? Não tem mais tempo para rezar. Eu lancei um programinha semanal
no canal, chamado Catecismo de Oração. Estou na 22ª aula. E lá eu ensino, a partir do Também catecismo... na internet? Na internet. Tá. Na internet. Agora, não ter tempo para rezar... Ora, quem é Deus? Santa Teresa diz que Deus é amigo. O que é a oração? A oração é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Ora, Deus é amigo. Então, eu vou tratar de amizade com Ele. Eu trato de amizade com tanta gente. Eu tenho 20, 30 conversas no WhatsApp, estou lá no ônibus, no metrô, no ponto de ônibus, em outros lugares. Mesmo a lavadeira de roupa, ela para conversar no WhatsApp. Conversando, para 5 minutos, conversa com Deus. Este é o amigo que vai te ajudar e que vai dar sentido nos momentos de dificuldades e de falta de sentido e de fervor para Quer dizer viver. que a gente não precisa complicar as coisas, então. Então não precisa ser naquela igreja bonita, naquele silêncio, ao som daquela música que encanta os ouvidos e o coração. Pode ser em qualquer lugar. Nesse tumulto aí, desse ônibus apertado, como é que nós vamos rezar ali? Dá? Dá. Tem o silêncio exterior, é bom. Mas Ajuda. se não... Ajuda e muito. Principalmente quem está começando. Principalmente para quem está começando. Mas se não há silêncio exterior, eu posso me centralizar. O que é que eu digo? O São João da Cruz diz, o que vai dizer que é oração? Quando a minha vontade estiver em Deus. E esse diálogo amoroso não significa que eu esteja conversando, porque existem diversos tipos de oração. Eu posso silenciar, olhar para Deus e ver que Ele está me olhando. Neste momento de fé. E Santa Teresa diz, quando eu estiver triste, eu pego uma parte do Evangelho, vejo Jesus triste, vejo Jesus sofrendo, para encontrar forças e unir o meu sofrimento e a minha tristeza ao sofrimento de Jesus. Se eu estiver alegre, eu vou lá ler a ressurreição, a alegria de Jesus, dos discípulos, e assim eu vou crescendo na fé. Tem algum momento na vida que, assim, uma fase na vida que talvez a gente possa dar saltos, a gente se aproxime mais dessa espiritualidade? Por exemplo, uma grande perda, uma dificuldade, pode ser um momento privilegiado para a gente se aproximar mais? Isso mesmo. É isso? No momento de dificuldade, de ausência, de quando perdemos alguém, é uma ausência tão grande que se torna uma constante presença. O que é que eu vou fazer? Eu vou desesperar agora na dor? Não. Transforme a dor em oração de esperança. Se eu tenho esperança, ora, quero encontrar com Deus na eternidade. Porque o mundo não tem a última palavra, o túmulo não tem a última palavra. Quem vai ter a última palavra? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então eu coloco a esperança nele, eu sofro menos. Embora eu vou derramar lágrimas, mas minhas lágrimas são carregadas de esperança. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Eu pergunto isso porque, assim, a minha experiência de vida, às vezes a gente, nos períodos em que tudo parece que está dando mais certo, as coisas, parece que também a gente é levado um pouco a ficar mais distraído nessa questão da espiritualidade. Aí vem um tropeço aqui, uma colisão ali, uma dificuldade lá, os planos que não acontecem, a gente fala, opa, eu acho que eu estou precisando rezar um pouco mais. É isso mesmo. E a gente não aprende, né? Depois as coisas passam, melhora, a gente fica mais vagabundinho na oração, depois volta de novo. Mas faz um pouco parte do ser humano. O ser humano é essa fragilidade toda, o tocar essas fragilidades. Essas fragilidades todas. E Jesus assumiu as nossas dores, a nossa humanidade. E quando eu reconheço a humanidade de Jesus e me identificar com a humanidade, conhecer as histórias de santos, mas não só as histórias bonitas, as dificuldades deles, interiores, os tropeços dos santos, aí eu encontro sentido para me levantar. Frei, rezar equilibra o nosso cotidiano, mesmo na correria, como o senhor disse, ali dentro do ônibus, indo para a escola, voltando para a escola, seja em qualquer momento, equilibra? Rezar equilibra o cotidiano, e muito. Porque a oração, nós nos encontramos com a fonte da vida, que é Deus. E se eu bebo desta fonte, eu fico com o meu tempo equilibrado. Apesar que hoje o tempo anda muito apressado e não damos conta mais de termos consciência de tudo aquilo que fazemos.
Antes... Aperta o automático e vai. Antes, demorava muito tempo para chegar Natal. Chegava Natal, quando que chega o outro Natal? Nunca. Hoje, você está no Natal, deu uma cochiladinha, quando você olha, está no Natal de novo? O que aconteceu? Aconteceu porque você está fazendo muitas coisas sem consciência. Então, você acaba o dia cansado. Sem saber por quê. Sem saber o porquê. Onde é que foi essa energia toda? Para onde foi essa energia toda? E aí vem a espiritualidade, o momento de meditação. Para quê? Para equilibrar. Fala. Eu digo, quando Santa Teresa diz, encontramos Deus nas panelas. Então, se você vai lavar as suas panelas, lava as panelas. Depois varra a casa. Tem gente que faz assim, lava as panelas. Ela dizia isso? Nunca ouvi isso. Encontrar Deus nas panelas. Encontrar Deus em los pucheros. Você vai lavar as panelas, termine de lavar as panelas. Depois, limpe a casa. Uma coisa de cada vez. Isso, por quê? Porque cada vez que você termina uma coisa, você sente uma pequena alegria. Juntando pequenas alegrias durante o dia, você termina descansado, mesmo que tenha trabalhado muito. E a tecnologia chegou, eu uso isso no meu celular, por exemplo. Eu começo o dia, tem um monte de íconezinhos assim no meu celular e ali são as coisas, as tarefas que eu tenho que ir fazendo. Aí elas vão sumindo durante o dia e durante a semana. E aí quando chega no dia de hoje, por exemplo, sexta-feira, eu olho assim para a minha semana e eu percebo que tá assim, só mais alguns itenzinhos para terminar. Mas isso me dá um prazer. Eu não sabia que uma grande santa da igreja já tinha falado que essa pode ser uma metodologia. Uma metodologia para equilibrar a vida. Santa Teresa é muito humana. Muito humana. Mas, peraí, quando o senhor diz de fazer uma coisa de cada vez, eu também tenho que parar para rezar. Isso. Eu não estou rezando, estou aqui, não estou rezando. Não, vamos parar para rezar, então. Claro. Encontrar um momento privilegiado. Olha, eu quando fui à Praça do Vaticano, eu não estava no celular e nem estava olhando pela tela do celular. Diga, eu quero ver ao vivo. A gente coloca a telinha no meio sempre. Mas é porque senão a gente vive o virtual e mesmo no real. Ou então querendo gravar tudo, fotografar tudo. Nunca mais a gente vai ver aquelas fotos. Nunca mais. Não é verdade? Aí eu estava lá. Não é que você chega em casa e fala assim, pronto, agora deixa eu ver as fotos da viagem. Não vai. E agora eu vou me encontrar com o Papa. Então não mexi com nada. A minha atenção era querer pegar na mão dele. Assim também a oração. Deixar tudo para rezar. Tem gente que diz, eu não tenho tempo para rezar. Eu digo, mas na hora de dormir, não tenho tempo, eu já durmo. Mas se for para conversar nas redes sociais, vai a noite toda. E não tem 5 minutos para conversar, que é aquele que dá sentido para a sua vida. Mas alguém me falou nesses dias o seguinte, que a cabeça estava tão cheia de coisa, de preocupação, que não conseguia ter aquele intervalozinho para rezar. E aí, como é que concilia? Tem gente que leva para o travesseiro 5, 6, 7 problemas, não resolve nenhum. Então eu uso... E perdeu a noite. Eu uso o que São João da Cruz diz na oração, quando as fantasias vêm, o entendimento vem querendo entender tudo. O que é que eu faço? Não sei, o que faz? Coloco a minha vontade em Deus. Não é assim, não é só pensar nele. Diz assim, agora eu quero Deus. Aí você vê aquele turbilhão de coisa. Não lute contra esses pensamentos, nem lute contra os problemas. Porque senão fica mais agitado ainda e você não vai conseguir dormir. Tranquilize. Não faça luta e nem queira resolver os problemas, que são muitos. Simplesmente coloca o pensamento em Deus. Está difícil? Coloca a vontade nele. Então diga assim, eu quero estar em Deus, mas não estou conseguindo. Mas diga, eu quero. Faça esse exercício que vai encontrar muita força para resolver os problemas. O senhor está tocando num ponto que eu acho assim, é um dos pontos mais profundos da espiritualidade. Quando... todos os momentos da vida, onde eu olho assim para trás, né? E eu quis demais que fosse dessa forma. Não, mas tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Não, mas, Senhor, pelo amor de Deus, tem que ser dessa forma. Uma coisa desesperada. Ou viver nessa gratuidade, assim, eu até gostaria que fosse, mas, sabe, se não for, também a gente vai encontrar uma outra solução. Essa serenidade, essa paz, será que não vem com o tempo? Com o tempo,
como Porque o exercício. senhorzinho aqui de 50 anos é diferente do jovem de 22, com aqueles arroubos todos. É isso mesmo. Porque nós planejamos a vida e nem sempre dá certo. Mas eu planejei. Agora, se eu me desesperar, a minha vida vai ser um desespero. Eu tenho que me abrir às novidades. Por isso, a espiritualidade. Agradecer a Deus por aprender com os fracassos. Existe a maturidade espiritual? Talvez seja isso? Ou não? A maturidade espiritual e humana. Ó, minha produção me diz assim, Dalcides, mas tem também muita oração que é mecânica, né? Então a pessoa fica repetindo uma série de coisas, mas assim não está com o coração ali. E aí? Santa Teresa combateu isso. Ela disse que há a oração vocal e a oração mental, oração afetiva, oração de contemplação. Olha, a oração vocal, você só faz vocal e não pensa naquilo que está dizendo. Ela disse que nós devemos pensar no que nós estamos dizendo para ser oração. Isso não é mecânica. São muitas palavras, mas não há sentido para você. E vai ter sentido para quem? Porque Deus sabe o que você está dizendo. Então, coloca o coração na oração. E Santa Teresa disse que a oração é mais amar do que pensar. As canções ajudam na hora de fazer aquelas orações, que a gente sabe que tem muitas, são muito bonitas. Eu sempre, quando vou à igreja e tem uma canção... Uma boa música. Exatamente. Aqui mesmo, eu me envolvo de uma tal forma. Choro, me envolvo, me emociono. Ajuda. Ajuda, porque... Tem gente que fala que quem canta, reza Quem duas, canta, três reza vezes. 2 vezes. É 2 vezes, né? 2 vezes. É porque você tranquiliza naquele momento. Num mundo tão agitado, e você entra num ambiente com fundo musical agradável, você encontra o que está necessitando, de paz, sossego, né? E eu estudei música, eu gosto de música, e até que estudei um pouco de musicoterapia para colocar na espiritualidade, embora não tenha colocado, tá? Mas quis entender, porque tudo o que for possível para ajudar as pessoas com espiritualidade está comigo, porque pastoral de espiritualidade é a que mais me identifico e que estudo, afinal de contas, sou do Carmelo, né? Vou perguntar uma coisa muito básica aqui, estou até meio envergonhado, mas acho que eu vou solucionar essa dúvida de uma vez por todas. Carmelo Descalço, é da Ordem do Carmelo Descalço. Próximo da casa, da minha casa onde eu nasci, se tinha um mosteiro das irmãs carmelitas descalças. Eu nunca entendi isso. O que significa essa história? Anda com o pé no chão. É isso. Veja, hoje no Brasil nós temos mais de 50 mosteiros de monjas. Tá? São muitas monjas enclausuradas. Descalça foi Santa Teresa. 1562, na Espanha, ela decidiu fundar um convento com poucas monjas. Porque o convento de Santa Teresa eram 180 monjas, muita gente. Ela funda com 12, depois com 21, com poucas monjas, para que sejam fraternas. Então, Descalço é um movimento de reforma. E Santa Teresa reforma os frades, primeiro as monjas em 62 e os frades em 68, 1568. 562 e 1568. Então, nós somos descalços, que é um movimento de reforma, de descalcez. Não significa andar descalço. Mas talvez assim, se despir de algumas coisas e tornar a vida mais simples. É isso mesmo. Despojar das criaturas. Isto é, do que não é de Deus. Olha, das criaturas, do ódio, do desamor. Tem gente que diz, eu não sou apegado a nada, mas é apegado a falar mal dos outros. Tá. É apegado ao desamor. Há um rancor, né? Há um rancor. Que isso não sai nunca, está impregnado ali. Tudo isso é criatura. Ô Frei, também nesses dias alguém me fez uma observação que eu achei tão interessante. Falou, estava falando assim de situações e pessoas, e aí me disse assim, Dalcides, as pessoas que guardam muito rancor, que cultivam muita coisa ruim interiormente, vão ficando com uma face mais pesada. As pessoas que têm mais espiritualidade são mais leves, inclusive no olhar.
O físico da gente vai se conformando a partir da espiritualidade que a gente tem ou não tem, dos rancores que a gente tem ou não tem? Pode ser isso? Pode ser. Acho que há um mês que faleceu uma freira na Argentina, carmelita, descalça, e postaram nas redes sociais e bombou. Ela com a face muito bonita e dizendo quando ela morreu. Mas, na verdade, não foi. Foi antes dela morrer, uns dias antes. Por que ela estava feliz? Por que a dor não tirou a felicidade? Por que a certeza da morte não tirou a felicidade? Porque o coração dela estava mergulhado na fé, no amor, na esperança. O sentido da vida dela é Deus e não as criaturas. Última pergunta. Vamos lá. Maravilhoso, não é? Maravilhoso, não é? Vamos fazer uma pergunta Vamos pro lá. pessoal? Eles estão perguntando, José Antônio do Pará, ele quer saber que ele trabalha muito, mas todas as noites antes de dormir, ele tenta rezar, mas não tem tempo para frequentar uma igreja. Será que ele só rezar à noite, mas não ir à igreja, significa que ele está longe de Deus? É o José Antônio. E o José Antônio. Não significa que ele está longe de Deus. Se ele está rezando, ele está perto de Deus. Mas quando ele encontrar tempo, vai à igreja. Porque a fé tem uma dimensão pessoal e dimensão comunitária. E como é bom viver a fé comunitariamente para compartilhar a fé, as alegrias, as tristezas, as angústias. É tão bom viver em comunidade, apesar de tantos trabalhos. Frei, eu quero te agradecer. Frei Claudiano de Aragão Lima, porque nessa noite vem trazer essa espiritualidade rica, repleta de coisas que fazem bem à alma, ao coração. Obrigado por ter vindo, Frei. Eu agradeço pelo convite. Frei, muito obrigada, viu? Lembrando que quem quiser pode encontrá-lo na internet, no Facebook, no YouTube. Tem monte de aulas ensinando a rezar. Eu fiquei, quem ensinou a rezar, como que Jesus rezava, quem ensinou Jesus a rezar, eu olhei tudo. Tá aparecendo lá, canal Escola do Carmelo. Pronto. Isso mesmo. Mesmo chegando à sétima morada ou subindo ao monte, tanto faz, nós continuamos na noite escura. Porque só vamos sair dessa noite quando nos encontrarmos definitivamente com Deus, face a face. Há aquele momento, por exemplo, que a gente diz assim, estou vendo as coisas com mais clareza, parece que Deus está sendo mais visível, mais palpável na minha vida. Mas também tem aqueles períodos que a gente diz, meu Deus, por que não fala comigo? É isso mesmo. É isso? Isso é a noite escura do Espírito. E alguém que está, então, lá em cima já, tal, numa espiritualidade muito elevada, pode viver um momento de secura, por exemplo. Passou pelo momento de secura. Os santos, aqueles que chegam à sétima morada, é porque passaram essa secura. Que São João da Cruz diz que é descer ao inferno vivo. Por que 7? 7 tem um simbolismo? É 7 o número de perfeição. E Santa Teresa, já São João da Cruz não pensou o número 7, mas Santa Teresa sim, as 7ª moradas. Como fazer para entrar nas moradas? Rezar. E junto com a oração, autoconhecimento. Até a 3ª morada eu faço esforço. Pronto, é um esforço que eu faço. Tá. Depois, na 4ª morada, é a fase iluminativa. Ele vem com uma carga de espiritualidade que eu tenho certeza que vai tocar sua alma, seu coração. É o Frei Claudiano de Aragão Lima. Frei, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, boa noite, Alcides, boa noite, Monielle. Boa noite, Frei. Ô, Monielle, que história é essa? Então, você estava conversando antes com o Frei e aí você disse assim, nossa, levei um banho de espiritualidade. Este homem, essa pessoa é realmente muito espiritualizada e ele tem histórias lindíssimas. Ele disse que não era tempo de contar tudo aqui, viu, Dalcides? Ele precisa voltar outro dia. Calma, nem começou ainda, né? Então, mas ele tem esse poder, esse dom da comunicação, ele pensa nessa questão, nessa agitação do dia a dia e ele imaginou, como que eu vou fazer nessa correria, todo mundo correndo, não tem tempo nem de fazer uma oração certinho. O que eu vou fazer? Vou montar um canal no YouTube, vou fazer uma página no Facebook. Sucesso, né? Como que é o nome do canal mesmo? Escola do Carmelo. Escola do Carmelo, isso mesmo. O que é isso, Frei? Escola do Carmelo, então, se é uma escola, é para ensinar. Tá. E escolhi Carmelo porque sou do Carmelo. Tá. E o Carmelo tem muito a ensinar ao mundo de hoje, ao mundo da correria, ao mundo de muito cansaço.
Porque temos muitos santos e dentre eles 3 doutores. Santa Teresa de Jesus, São João, conversando, para 5 minutos, conversa com Deus. Este é o amigo que vai te ajudar e que vai dar sentido nos momentos de dificuldades e de falta de sentido e de fervor para Quer dizer viver. que a gente não precisa complicar as coisas, então. Então não precisa ser naquela igreja bonita, naquele silêncio, ao som daquela música que encanta os ouvidos e o coração. Pode ser em qualquer lugar. Nesse tumulto aí, desse ônibus apertado, como é que nós vamos rezar ali? Dá? Dá. Tem o silêncio exterior, é bom. Mas Ajuda. se não... Ajuda e muito. Principalmente quem está começando. Principalmente para quem está começando. Mas se não há silêncio exterior, eu posso me centralizar. O que é que eu digo? O São João da Cruz diz, o que vai dizer que é oração? Quando a minha vontade estiver em Deus. E esse diálogo amoroso não significa que eu esteja conversando, porque existem diversos tipos de oração. Eu posso silenciar, olhar para Deus e ver que Ele está me olhando, neste momento de fé. E Santa Teresa diz, quando eu estiver triste, eu pego uma parte do Evangelho, vejo Jesus triste, vejo Jesus sofrendo, para encontrar forças e unir o meu sofrimento e a minha tristeza ao sofrimento de Jesus. Se eu estiver alegre, aí eu vivo mais na passividade. Eu acolho Deus. A comunicação com Deus já não vai ser mais eu conversando com Deus, mas é num silêncio de Deus. Deus silencia, mas Deus estará comunicando. Não mais aos sentidos, mas ao Espírito. Frei, e o senhor ensina as pessoas a chegarem até, ou pelo menos tentarem, né, Dalcides, chegarem até essas moradas através da internet, através do seu portal, ensinando a oração, porque as pessoas não sabem mais orar. Eu lancei não tem mais tempo para orar, de repente? Não tem mais tempo para rezar. Eu lancei um programinha semanal no canal, chamado Catecismo de Oração. Estou na 22ª aula. E lá eu ensino, a partir do catecismo, na internet. Tá. Na internet. Agora, não ter tempo para rezar, ora, quem é Deus? Santa Teresa diz que Deus é amigo. O que é a oração? A oração é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Ora, Deus é amigo, então eu vou tratar de amizade com Ele. Eu trato de amizade com tanta gente, eu tenho 20, 30 conversas no WhatsApp, estou lá no ônibus, no metrô, no ponto de ônibus, em outros lugares, mesmo a lavadeira de roupa, ela para conversar no WhatsApp. São da Cruz, Santa Teresinha, e eu ainda quero mais 2, Elizabeth da Trindade e Edith Stein. Estão no caminho. Estão no caminho. E eles, esses santos, têm uma profundidade muito grande. Eles não só ensinaram sobre Deus, eles fizeram uma experiência de Deus. Santa Teresa que ensinou o caminho de perfeição, as moradas, como crescer na maturidade humana e espiritual. Não é só espiritual, mas também humana. São João da Cruz, a noite escura, as dificuldades, a falta de sentido pelas coisas do mundo e pelas coisas de Deus, a ausência de sentido. Como superar isso ou viver isso na fé? E Santa Teresinha, a infância espiritual. Seja na infância espiritual, ou então nas moradas, ou então na noite escura, tem um ponto em que se atinge uma perfeição espiritual? Tem um ponto que se atinge a perfeição espiritual. Mas algum ser humano chega nisso? Sim, chega. É mesmo? É claro. É o que nós chamamos, o que os místicos chamam de matrimônio espiritual. Onde, já digo, a minha vontade é de Deus e a de Deus é minha. Existe uma identificação completa. Embora São João da Cruz diga que nós continuamos na noite